Sentar. Amém. Boa noite, mais uma vez. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos. Hoje nós retomaremos o terceiro trecho do Evangelho de Lucas. Nós apresentamos quem é Jesus até os 4 primeiros capítulos. Depois a gente deu uma pausa e estudamos um profeta, o profeta Oséias. Depois nós voltamos, estudamos mais uma parte, o ministério de Jesus na Galileia. Fizemos uma pausa, estudamos a carta de Paulo aos Filipenses. Agora nós retomamos com a subida de Jesus para Jerusalém. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 9, dos versos 51 até o 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 51 ao 62. Vamos ver com fé a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm os seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, que olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez através dela. Molda o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa vida pela tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, e aí, aquela perguntinha básica do início de ano? Você já atualizou a sua listinha de ano novo? O que você colocou nela? Começar a academia? Quem sabe passar de fevereiro dessa vez? Comer melhor? Ou pelo menos comer menos besteira? Ler mais livros? Ou finalmente terminar aquele que está parado na sua cabeceira, juntando poeira, que faz tanto tempo que você nem põe a mão? Ler a Bíblia inteira? E dessa vez passar de Gênesis? Organizar a vida financeira? Fazer o dinheiro render mais? Passar menos tempo no celular?
Essa é clássica, né? Viajar mais, ou conhecer um lugar novo esse ano, trocar de emprego, ou crescer profissionalmente, cuidar mais da saúde, ter mais tempo para a família, investir em discipulado. Essa tem que entrar na sua lista, hein? Foi o nosso compromisso no final de 2025 na EBD. Resolver pendências antigas que ficam sendo empurradas de ano em ano. Ser uma pessoa melhor, seja lá o que isso signifique para você. Algumas são leves, outras são sérias. Algumas a gente escreve com convicção, outras quase que por tradição. Mas todas revelam a mesma coisa. Todo início de ano nos faz pensar em direção, mudança, decisão, tentar fazer a coisa diferente. Afinal, 2026 é uma nova jornada e precisa ter decisão para ser diferente. Do contrário, se nós não mudarmos o jeito que a gente faz as coisas, tudo vai continuar sendo do mesmo jeito. Todo começo de ano carrega essa mistura curiosa, né? De expectativa, mas também de incerteza do que vem pela frente. A geopolítica mundial já mudou muito, né? A gente já começa o ano com uma crise geopolítica aí. Estados Unidos invadindo a Venezuela, levando preso um ditador. Alguns concordam, outros discordam. Não quero entrar no mérito da coisa nesse momento, mas a gente já vê que o ano já começou agitado e promete que muita coisa vem pela frente aí. Há planos que a gente faz, tem resoluções que a gente escreve, desejos sinceros de fazer diferente, mas também há o peso das lutas que continuam, dos pecados que insistem, das perguntas que a gente continua fazendo e ainda não tem resposta. O calendário muda, mas a vida nem sequer acompanha o ritmo das nossas intenções. Por isso, mais importante que decidir o que fazer nesse novo ano é discernir em que direção nós estamos caminhando. E mais ainda, quem está caminhando conosco. Toda vida é uma jornada. A nossa vida inteira é uma jornada. Então a questão não é se estamos andando, mas para onde nós estamos indo? Em que direção nós estamos caminhando? Essa nova série de pregações que começaremos hoje, a subida de Jesus para Jerusalém, no Evangelho de Lucas, nos coloca exatamente nesse ponto decisivo da história do Evangelho. Lucas não está apenas mudando de cenário, ele está nos chamando para prestar atenção em uma coisa muito mais profunda. Em Lucas 9,51, a palavra de Deus nos mostra que Jesus mostrou em seu semblante. O rosto de Jesus mostrava a intenção dele, a firme resolução de seguir para Jerusalém. Isso não é um simples deslocamento geográfico. Afinal, não era muito longe de onde eles estavam até chegarem em Jerusalém. Mas era uma decisão que mudaria toda a história, tanto dos discípulos, quanto a nossa própria história, hoje, 2000 anos depois daquele acontecimento. Jesus não está sendo empurrado pelos acontecimentos, ele não está seguindo a vida, deixando a vida o levar. Ele não está reagindo às circunstâncias que estavam acontecendo, mas ele caminha conscientemente segundo o plano eterno de Deus. Ele sabe o que estava esperando por ele em Jerusalém. Rejeição, sofrimento, cruz, morte. E ainda assim, ele fixa o rosto e segue em frente. Essa subida ainda não é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando as pessoas começam a gritar, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, começa a estender panos e ramos pelo caminho, e Jesus sobe naquele jumentinho e atravessa e entra em Jerusalém. Isso vai acontecer
bem mais na frente. E não é também a entrega final de Jesus. Jerusalém ainda está longe nessa caminhada. O que Lucas nos apresenta aqui é o início dessa longa jornada que vai ser marcada por confrontos, por ensinos, que é o foco de Lucas, chamados ao arrependimento e ao discipulado. O foco, então, não é a cidade de Jerusalém em si, mas a cruz que aguarda Jesus no seu devido tempo naquela cidade. A jornada de Jesus não começa com aplausos, nem com entusiasmo popular, mas com obediência resoluta ao Pai e consciência daquilo que ele queria fazer. É exatamente isso que redefine o que significa caminhar com Jesus. Antes de falar sobre milagres, missão ou vitória, Jesus nos ensina que seguir o Filho do Homem começa com uma decisão firme, consciente e que tem um custo, que não é barato. É aqui que a nossa caminhada também é confrontada. Tudo que Jesus diz, ensina e faz, de hoje até o capítulo 19, até estar sob a sombra da cruz, nós vamos mergulhar nessa série aí, nesses aproximadamente 10 capítulos, por cerca de 33 domingos. Então nós vamos longe aí nesse trecho do Evangelho de Lucas. A subida não é apressada, não é reta, não é fácil, mas é intencional. Jesus cumpre seu propósito. Lucas quer que a gente enxergue isso, que seguir Jesus não é apenas admirar os seus milagres, mas acompanhar a sua decisão. É muito fácil seguir a Jesus quando a gente só está recebendo coisas boas. É o que acontece muito por aí. A coisa aperta, eu procuro a igreja. O negócio aperta, eu começo a brigar com o marido, com a esposa, começo a brigar com os filhos, começo a ter problema. Eu sei que eu corro para a igreja, que lá eu vou encontrar uma saída. Recebo um diagnóstico de uma doença, corro para pedir oração. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. O que Jesus quer de nós é uma caminhada sincera e honesta com Ele em todo o tempo. É igual casamento, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. O casamento é até que a morte os separe. O caminhar com Jesus não existe morte para separar. Nós viveremos eternamente com Ele, porque a morte física não nos separará de Deus. Ela apenas nos colocará eternamente para viver com Ele, com uma vida transformada. Então essa é a grande ideia da pregação de hoje. Ao decidir firmemente ir para Jerusalém, Jesus corrige a mentalidade triunfalista dos discípulos e revela que o reino avança pela cruz, chamando seus seguidores a uma decisão sem adiamentos, reservas ou retorno. Essa decisão precisa ser imediata e não pode olhar para trás. Jesus termina dizendo isso. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para pertencer ao reino de Deus. Então, meus irmãos, ao começarmos esse novo ano e essa nova série de exposições, a pergunta que o texto nos impõe é simples, mas é profunda. Nós estamos apenas desejando mudanças ou estamos assumindo decisões espirituais que são reais, que são verdadeiras? É aquela pergunta que a gente faz para aquele filho que não está muito comprometido. Olha para ele e fala: e aí, rapaz, o que você quer da vida? É essa pergunta que Jesus faz para nós, na nossa caminhada com Ele. E aí, rapaz? E aí, moça? O que você quer da vida? Você quer assumir um compromisso verdadeiro com Jesus? E quer parar de olhar para trás? Então siga em frente. A firmeza de Cristo expõe as nossas
hesitações. Mesmo porque nós somos falhos e instáveis. Ele é forte. Ele não muda, porque ele é Deus. O compromisso de Jesus confronta as nossas reservas. A jornada dele redefine a nossa jornada. Porque no fim não se trata apenas de para onde Jesus está indo, mas se nós estamos dispostos a caminhar com ele no mesmo rumo, pelo mesmo caminho, com o coração firmado em Jesus. Então, antes de olharmos para os encontros, os conflitos, os chamados, as parábolas que vão surgir ao longo desse caminho, Lucas nos obriga a parar em um ponto específico da narrativa. Tudo que vem depois nasce daqui. Aqui é o marco inaugural. Um instante decisivo que vai dar sentido para toda essa jornada. Não começamos com os discípulos, nem com os samaritanos, nem com os aspirantes ao discipulado. Nós começamos com Jesus. Com seu rosto firmado, decisivo, com a sua vontade resolvida, com a sua decisão tomada. É desse ponto que a caminhada parte. E é a partir dessa firmeza de Jesus que todo o texto deve ser lido. Por isso, o primeiro movimento do nosso texto nos leva ao ponto de partida da jornada. O rosto firme de Jesus rumo a Jerusalém, no versículo 51. Olhe para a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta aí durante a exposição, que nós vamos acompanhando o texto aí. Vamos ver novamente o primeiro versículo aí, o 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Até aqui a palavra do Senhor. Quando Lucas diz que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto aos céus, você pode estar pensando aí, né? Mas isso não vai acontecer só lá na frente? Só lá no final do Evangelho? Depois do ministério inteiro concluído? Depois que ele morre, ressuscita, aparece para os discípulos, atravessa a parede, muda a vida de muita gente, que daí ele é elevado ao céu? Então por que Lucas está falando sobre isso aqui e agora? Ele está lembrando de que a história de Jesus caminha segundo um calendário que foi proposto pelo próprio Deus. Deus determinou o que aconteceria passo a passo, e não segundo o ritmo humano, ou de acordo com a vontade, ou pelas circunstâncias que aconteceriam. A expressão não se limita à ascensão final, mas abrange tudo o que vai acontecer. Então ele está falando de uma ascensão progressiva, o que está acontecendo passo a passo até chegar ao momento final, a cruz, o sofrimento, a morte, a ressurreição e finalmente a exaltação do Filho de Deus. Lucas está apontando para o fim do ministério terreno de Jesus. A glória não vem sem o sofrimento. Grava isso na sua mente. Não existe glória sem sofrimento. Jesus sabia exatamente o que esperava em Jerusalém: rejeição, dor, humilhação e morte. Só que nada disso era surpresa para ele. Mesmo sabendo de tudo, ele não hesita. Ele levanta o rosto, ele firma o seu semblante e ele caminha decisivamente para o que ele queria fazer. Por isso que Lucas afirma que Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Essa expressão descreve uma decisão consciente, deliberada, irrevogável. Jesus não é empurrado pelos acontecimentos. Ele caminha voluntariamente para o centro da vontade do Pai. Então o versículo 51 nos mostra que a jornada para Jerusalém, ela não começa com sofrimento, mas com decisão firme de obediência. Uma decisão que sustenta todo o caminho até a cruz. E a obediência precisa ser a decisão que sustenta a nossa caminhada com Jesus até que Ele venha. Esse deve ser o foco da nossa vida. Obedecer. A palavra de Deus que diz que o obedecer é melhor do que o prestar sacrifícios. O obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer é melhor do que pagar penitências, pagar promessas.
A obediência é a primeira coisa que precisa ter na nossa vida como cristão. Esse versículo estabelece o ponto de partida da jornada. Um Cristo decidido, resoluto, com o rosto firmado. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não teme, ele não desvia a rota, ele segue firme em obediência ao Pai, rumo à nossa redenção. Tem algo bem importante para nós refletirmos aqui. Se nós olharmos para a palavra de Deus como um todo, desde o Êxodo, o povo aguardava uma libertação definitiva. Agora, em Jesus, o verdadeiro êxodo acontece. Não da escravidão do Egito, mas do pecado e da morte. Porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus não morrerá eternamente, mas terá a vida eterna. Jesus caminha para Jerusalém como o cordeiro mudo, profetizado por Isaías, que sabe exatamente que vai sofrer, mas sabe exatamente onde e quando estará o altar em que ele será entregue diante de Deus em sacrifício no nosso lugar. Isso tem implicações diretas para nós. Antes de falar sobre rejeição, sobre conflitos, sobre o custo do discipulado, Lucas nos mostra quem está indo à nossa frente. Quem é o nosso exemplo? Quem é o alvo que nós precisamos seguir? Como disse o autor de Hebreus, que nós lemos no início do nosso culto. O discipulado cristão não começa com o que faremos por Jesus, mas começa com a decisão que Jesus Cristo já tomou por nós. A firmeza de Cristo é o fundamento da nossa fé. Não é outra pessoa que é a base da nossa fé. Se nós olharmos para qualquer outro ser humano, nós vamos nos decepcionar. Porque o pecado está presente no coração e na vida de qualquer ser humano. Menos do Deus homem que habitou entre nós. Por isso ele deve ser o alvo a ser seguido. Porque ele é reto, justo, sem pecado. E nele não há nenhuma sombra de variação. A firmeza de Cristo, portanto, é o fundamento da nossa fé. Ele não voltou atrás quando o preço ficou caro. Ele não negociou o caminho. Ele não deu um jeitinho para ficar livre do sofrimento. Ele não buscou atalhos para facilitar a vida dele. Ele foi fiel até a morte. E a pior morte, a morte de cruz. Isso confronta uma espiritualidade frágil de muitos hoje em dia, que é marcada por intenções vagas, por compromissos adiáveis. Gente que caminha no evangelho como quem caminha numa praça, num final de tarde, sem compromisso, sem objetivo, sem vontade. Apenas está ali porque não teve nada mais importante para fazer. Muitos querem seguir a Jesus enquanto o caminho parece favorável, enquanto há conforto, enquanto tem aplauso, enquanto tem benefícios visíveis. Muitos querem seguir Jesus enquanto está sendo bom para ele, porque quando a coisa aperta, ele desaparece. Mas Lucas nos ensina que o reino não avança por impulsos emocionais, nem por comodismos ou por conveniências, e sim por uma obediência decisiva que não volta atrás. O rosto firme de Jesus expõe os nossos corações divididos. Ele nos chama a mais do que começar bem um ano. Ele nos chama a caminhar com constância, com compromisso, com verdade, com entusiasmo, mesmo quando o caminho parece estar difícil, estreito, impossível de seguir à frente. É Ele que nos sustenta a nossa caminhada. Ao mesmo tempo que esse texto nos chama a atenção, ele também nos encoraja profundamente. A nossa salvação não depende da firmeza do nosso semblante, mas depende da firmeza de Jesus. Isso é libertador. Porque se a nossa salvação dependesse de nós, do que a gente faz, a gente decisivamente estaria perdido, condenado. Porque se dependesse de nós, a gente colocaria tudo a perder. Ainda bem que depende exclusivamente de Jesus.
quando nós vacilamos, quando hesitamos, quando somos tentados a recuar, nós lembramos que nós somos sustentados por um Salvador que nunca recuou, que nunca cedeu, que foi fiel até a morte. A decisão de Cristo garante que a cruz não foi um acidente de percurso, mas um ato voluntário de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu único Filho, para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E porque Jesus decidiu ir até a Jerusalém para cumprir a missão de nos salvar do inferno e da morte, nós temos a alegria de saber que tem esperança para nós, os pecadores. Tem restauração para os caídos. Tem perseverança para discípulos que estão caminhando, cansados na sua jornada, com calo nos pés, com dor nas costas, com dor no joelho. Tem esperança para nós. Sabe por quê? Porque Jesus carregou o fardo pesado que era para nós carregarmos. Ele carregou voluntariamente sobre ele, levando sobre si todas as nossas iniquidades. O profeta Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas pisaduras, pelo sofrimento dele, nós fomos sarados. Então Jesus nos encoraja para permanecermos firmes no Senhor, para caminharmos com coragem essa nossa jornada da vida. Foi por isso que ele disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. Eu escrevo tudo isso para vocês terem paz em mim. Jesus Cristo falando. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É exatamente isso que nós vamos ver a seguir no texto. A firmeza do rosto de Jesus revela imediatamente os desvios do coração humano. Nos versos seguintes, o caminho avança, mesmo quando os corações tropeçam. A decisão de Jesus expõe reações erradas, expectativas distorcidas e o entendimento equivocado sobre o reino de Deus. É assim que Lucas nos conduz do ponto de partida para um ponto agora que é de bastante conflito. O rosto firme rumo a Jerusalém nos leva diretamente a esse ponto. Os desvios do caminho, quando o coração não entende o reino de Deus. Quando o coração não entende o reino. Olha para a palavra de Deus aí, versos 52 a 56, novamente. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, olha que interessante isso aqui. Que os discípulos bons de briga, né? Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, o senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir todos esses aí que estão contra nós? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. A caminhada para Jerusalém passava pelo território dos samaritanos. Judeus e samaritanos carregavam entre eles séculos de hostilidade. Eram povos rivais, inimigos. Para os judeus, os samaritanos eram um povo misturado, impuro. Eram os israelitas que, depois do cativeiro, se misturaram com povos de todas as terras, casaram, tiveram filhos com gente de outras nacionalidades e virou um povo todo corrompido religiosamente. Era alguém que deveria ser abandonado, porque eles primeiro abandonaram a lei e não eram tão bons quanto os judeus eram, né, no pensamento deles. Por isso, quando uma aldeia samaritana
percebe que Jesus e seus discípulos estão a caminho de Jerusalém, a recusa em recebê-los, ela não é gratuita. Ela seguia essa tradição. Judeu não gosta de samaritano, por que nós samaritanos também precisamos hospedar e gostar dos judeus? Essa tradição alimentava a rixa entre esses povos, mostrando a dureza do coração de ambos, né? Eles não o recebem porque viram claramente que a intenção deles era ir para Jerusalém. O texto diz isso. Só que diante dessa rejeição, Tiago e João reagem com indignação. E não era uma indignação justa, era uma indignação religiosa também. E eles pedem para Jesus se eles podiam, olha a convicção que eles tinham. A gente pode pedir para descer fogo do céu e consumir eles, do mesmo jeito que o profeta Elias fez no passado? Só que Jesus vai e repreende esses discípulos imediatamente. Ele deixa claro que o reino que avança rumo à cruz não se estabelece pela vingança, nem pela força, nem por zelo mal direcionado. O caminho para Jerusalém não é pavimentado com juízo humano sobre os outros, mas com graça, paciência e obediência à missão de salvar e não de destruir. Jesus mostra isso na prática, quando ele tem aquele encontro com a mulher samaritana, que testemunha entre os samaritanos que procuram a Jesus, e muitos ali são salvos, mesmo contra a vontade dos santarrões dos discípulos e dos judeus, né? A reação dos discípulos revela algo bastante importante aqui. Eles estavam caminhando com Jesus, mas ainda pensavam que o reino de Deus era a exclusividade deles. Isto é, só judeu poderia ser salvo por Jesus, mais ninguém. Isso também reflete o coração triunfalista deles. Para eles, rejeição deveria ser respondida com juízo imediato. Afinal, peraí, a gente está andando com Jesus, Jesus é o Messias. Como que esse povo aí, que não é nem bom quanto a gente, tem a ousadia de rejeitar a Jesus? Só que o problema não era o zelo. O problema era um coração duro que os dois discípulos estavam demonstrando naquele momento. Eles citam Elias, apelam para precedentes bíblicos, mas ignoram o momento da história da redenção. Jesus não veio naquele momento para destruir, mas para salvar. O reino não avança eliminando opositores, mas suportando a rejeição, se humilhando quando a rejeição aperta. Isso muda tudo. Ao repreendê-los, Jesus ensina que é possível defender a sã doutrina e ao mesmo tempo ter um coração duro. Ser alguém que conhece a verdade do Evangelho, que é genuinamente salvo por Jesus, mas que rejeita quem pensa errado, quem pensa contrário a ele, que exclui e condena pessoas. Isso é querer se colocar no lugar do Espírito Santo, para escolher quem Deus deve salvar e quem Deus deve condenar. Isso é um grave erro, mesmo para quem verdadeiramente é convertido. Irmãos, é possível conhecer a Bíblia, citar textos bíblicos, defender a verdade e ao mesmo tempo não entender o coração do reino. A cruz redefine o modo como lidamos com rejeição, com oposição, com frustração. Quem caminha para Jerusalém com Jesus precisa aprender que o caminho do reino não é o caminho da imposição, mas o caminho da obediência. Não é o da pressa por resultados, mas o da fidelidade à palavra do Senhor e ao propósito de Deus. Nós não conhecemos o tempo e a vontade como Deus vai fazer as coisas. Nós precisamos obedecer e aguardar. Que a ação é do Espírito Santo e não nossa. A jornada continua, mas precisa ter humildade nas palavras e nas ações. Um coração rendido ao Senhor, confiante que é Ele quem faz a boa obra, é Ele quem salva, é Ele quem transforma a vida. Não somos nós. É o Senhor que faz a obra, não nós.
A atitude de Jesus é de simplesmente seguir para outra aldeia. Jesus simplesmente ignora aquela oposição e segue em frente. Sem fogo, sem vingança, sem ajuste de contas. Porque a missão não pode ser interrompida por um coração desalinhado. É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos sempre seguir o exemplo de Jesus. Mas o texto avança e Lucas faz algo intencional. Depois de mostrar um zelo explosivo e mal orientado, ele nos apresenta agora um outro problema, talvez mais comum e mais perigoso ainda, que é o adiar, disfarçando que existem boas intenções. Isto é, empurrar para frente a decisão de seguir a Jesus, dando boas desculpas para isso. Se antes os discípulos queriam fazer demais, agora alguns querem seguir, mas não agora. Não assim, não nas condições de Jesus. É exatamente nesse ponto que Jesus expõe, com palavras diretas e desconcertantes, o verdadeiro custo da nossa jornada. Seguir Jesus rumo a Jerusalém não é apenas corrigir a nossa reação à rejeição, mas é decidir sem reservas se ele terá prioridade absoluta na nossa vida, mesmo contrariando o conforto, mesmo contrariando vínculos, mesmo colocando em risco a nossa segurança. A partir do versículo 57, o foco deixa de ser a oposição externa e passa a ser o coração do próprio discípulo. A pergunta já não é mais como que a gente vai reagir quando a gente está sendo rejeitado. Só que agora é o que nós estamos dispostos a deixar para trás, a abrir mão para caminhar com Jesus de verdade. É assim que Lucas nos conduz para o último movimento do texto. O custo da jornada, seguir sem adiamentos e nem retorno. Vamos ler de novo aí os versos 57 a 62. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, veja bem, alguém de fora perguntou para Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus responde a essa pessoa, as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em seguida, agora é Jesus que aborda uma pessoa e olha para ela e fala, segue-me. Essa pessoa, porém, responde para Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você, porém, vai e prega o reino de Deus. Uma terceira pessoa aborda Jesus e diz a ele, Senhor, eu vou te seguir, mas me deixa primeiro despedir-me dos lá da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Então essa última parte do texto ela é bem desafiadora. Jesus usa exemplos para fazer seus discípulos entender que a jornada tem um preço, ela tem um custo, e que não dá nem para adiar e nem para olhar para trás ou recuar. Lucas apresenta 3 encontros rápidos com Jesus. 3 pessoas, 3 diálogos bem curtos aí. 3 respostas firmes de Jesus. Mas não se engane, aqui está uma das sessões mais confrontadoras do Evangelho. Mais difíceis de serem feitas por qualquer um que decide seguir a Jesus. Depois de corrigir o zelo dos discípulos, esse zelo distorcido aí, Jesus agora examina o coração daqueles que dizem querer seguir a Jesus. E o que ele expõe é simples, mas é desconfortável. Seguir rumo a Jerusalém exige decisão, vontade e não entusiasmo. Prioridade, não desculpas. Compromisso inteiro, integral, não coração dividido. O primeiro homem se aproxima voluntariamente e diz para Jesus,
Seguir-te-ei para onde quer que fores. Ó que bonito, né? Te seguirei até o fim, negarei meu coração. É bonito, né, isso que a gente canta, mas será que é verdadeiro? A frase parece até espiritual, né? Cheia de disposição. Mas é uma declaração feita sem reflexão. Jesus responde, lembrando que não vai ter vida fácil não, meu camarada. O Filho do Homem não tem nem na onde repousar a cabeça. Jesus não está desencorajando o discipulado, mas corrigindo falsas expectativas. Segui-lo não é um caminho de conforto garantido. Igual muitos pregam aí, né? Vem para a igreja que a tua vida vai mudar completamente, né? Hoje você está andando de Fusquinha, amanhã você vai passar a andar de Dodge Ranger. Ranger, né? Dodge Ram. Pois é. Hoje você está morando numa casinha de 3 cômodos, você vai morar numa mansão na beira da praia. Isso é um evangelho mentiroso, um evangelho fraco e falho. Um evangelho que não tem nada a ver com o que Jesus está ensinando aqui. Seguir a Jesus não é um caminho de conforto, de estabilidade previsível ou de segurança terrena. O rei que caminha para Jerusalém não promete abrigo e conforto nessa vida, promete cruz, mas promete vida eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que Jesus usa para corrigir esse falso pensamento lá na frente. Quando o homem rico fala que destruiu todos os celeiros que tinha, construiu outros ainda maiores, estava tudo abarrotado de coisas, tudo cheio, farto. E ele olha e fala, minha alma, agora usufrui de tudo isso aqui, se farta, porque você não precisa de mais nada. Aí Jesus olha para aquele homem e diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Olha o confronto. Quem garante que nós vamos chegar no final de 2026 vivos? Quem pode garantir e assegurar isso? E se você partir para o Senhor, você tem certeza para onde você vai? O que te espera do outro lado, na eternidade? Jesus está dizendo isso, ensinando isso aqui. Que ele não está prometendo vida fácil aqui na terra, mas ele está garantindo vida eterna. Porque ele é a vida eterna. Ele é o único que pode salvar. Ele é o único que pode nos garantir vida eterna diante dele. O reino, então, não é para curiosos empolgados, mas para discípulos conscientes. Ser crente de verdade não é para covarde, é para quem não tem medo de adversidades, mas tem confiança verdadeira, não porque ele é bom, mas porque ele caminha com Jesus e Jesus sustenta a nossa caminhada. No segundo encontro é o próprio Jesus quem chama, segue-me. A resposta parece até legítima, né? Ô mestre, permite que eu primeiro sepulte o meu pai. Veja bem que aqui não se trata necessariamente de um funeral imediato, né? Alguém que estava velando o pai que morreu e queria tempo para terminar o luto e seguir a Jesus. Talvez se fosse isso, Jesus esperaria ele terminar de fazer o velório do pai, chorar a perda do pai e depois seguisse a ele. Mas isso aqui é um pedido por adiamento indefinido. Imagina a Gigi olhando e falando, vou seguir Jesus, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. A hora que eu tiver 65 anos de idade e meu pai tiver 85 e ele morrer, e eu enterrar o meu pai, aí eu vou te seguir. Pode ser? Foi exatamente isso que aquele homem, ao pedido que ele fez para Jesus. Jesus responde com palavras duras e precisas. Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Parece estranho isso aqui, né? Mas Jesus está falando de coisas espirituais. Efésios diz que nós, antes de conhecer a Jesus, nós estávamos mortos
nos nossos delitos e pecados, quando o Espírito Santo nos deu vida e a gente passou a viver. Então, quem ainda não foi regenerado, quem ainda não reconheceu a Jesus de verdade, ainda está morto nos seus pecados. E Jesus fala: deixa esses que estão mortos sepultar os seus próprios mortos. O reino não pode ser constantemente colocado em segundo plano, aguardando o momento mais conveniente. Quando eu me formar. Quando eu formar a minha família. Quando eu terminar de pagar a casa. Quando eu trocar o carro. Quando acontecer tal coisa. Quando... Aí eu vou seguir a Jesus. A jornada para Jerusalém não aceita a lógica do depois. Quando Cristo chama, o tempo é agora. É hoje. Jesus fala várias vezes: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações. O terceiro homem parece ainda mais próximo. Ele quer seguir, mas pede apenas uma despedida. Algo pequeno, razoável, humano, mas Jesus responde com a imagem do arado. Quem olha para trás não é apto para o reino. Imagina alguém puxando o arado por bois, né? E olha para trás. O arado sai do trilho, pega uma pedra e ele se acidenta ali no meio. Então Jesus usa o exemplo de arar um campo, não com um trator, mas com um arado manual puxado por um cavalo, por um boi ali. E a pessoa que está arando a terra, ele tem que estar o tempo inteiro atento. Ele não pode perder um segundo de distração. Jesus usa essa figura de linguagem para mostrar que não dá para ter um coração dividido. Olhar para trás não é apenas saudade, é desejo de retorno. A gente olha, eu lembrei da vida do profeta Eliseu, quando foi chamado para seguir a Deus, né? Ele cuidava dos bois, ele matou os bois, fez um churrasco, queimou os carros e abandonou tudo e seguiu a Jesus. Pedro, Tiago, João fizeram a mesma coisa, abandonaram as redes, embora não abandonaram muito não, porque quando Jesus morre, antes da ressurreição, antes deles verem o Cristo ressurreto, eles voltam para pescar de novo. Mas é assunto para mais para frente. O discipulado não comporta reservas secretas, planos de fuga ou afetos concorrentes. O Cristo que caminha para a cruz exige exclusividade. Ou ele é o centro da nossa vida, ou ele não é seguido de fato. Se ficarmos olhando para tudo o que deixamos para trás para seguir a Jesus, nós nunca seremos discípulos de verdade. Lucas organiza essas 3 cenas para mostrar que o problema não é a rejeição externa, como no caso dos samaritanos, mas uma indecisão interna, um coração dividido, que ainda está apegado com as coisas dessa terra. Não é ódio declarado, mas compromisso incompleto. Jesus não rejeita essas pessoas, ele as confronta. Ele não suaviza a exigência, ele dá esclarecimento para os fatos. Porque só quem entende o custo pode perseverar na jornada. Os irmãos estão compreendendo que Jesus está nos ensinando sobre a caminhada com ele? Não dá para andar no rio com um pé em cada canoa. O resultado é certo. Se você for navegar com um pé numa canoa e o outro pé na outra canoa, rapidamente as canoas vão divergir, você vai afundar e vai morrer afogado. Ou serve a Jesus de verdade, ou então não serve. Pense em outras passagens bíblicas para aplicar isso aqui. Em toda a Escritura, o caminho do reino sempre foi um caminho de renúncia antes da glória. Foi assim com Abraão, que deixou a sua terra, a sua parentela, para se tornar o pai de uma grande nação e um exemplo de fé. Foi assim com Moisés, que abriu mão dos privilégios de ser um herdeiro legítimo do Egito, do trono de Faraó. Foi assim com os profetas que sofreram rejeição.
E agora, de forma suprema, com o próprio Cristo, que abre mão da glória do ser igual a Deus, se esvazia voluntariamente do seu poder, fixando o seu rosto rumo à cruz para cumprir a vontade do Pai. Seguir a Jesus é participar dessa mesma lógica redentiva. É morrer para si, para viver para Deus. É parar de dar valor às coisas dessa terra e ficar com os olhos fixados no alto. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui na terra é passageira. E nós não estamos construindo nada aqui, porque aqui tudo vai ficar. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos chamados para prestar conta diante de Deus. E quando isso acontecer, o que você preparou vai ser para quem? Essa é a pergunta do texto. Aqui está o desafio para nós, para a gente encerrar no início desse novo ano. Muitos começam o ano com desejos, né? Mudar hábitos, melhorar áreas na vida, ajustar rotinas. Isso não é ruim, isso é bom. Mas Jesus não está procurando lista de intenções. Ele está chamando gente que quer decisões verdadeiras e que não está disposto a olhar para trás. O texto nos pergunta o que tem servido de adiamento na nossa caminhada. Que conforto nós estamos tentando preservar na nossa vida? Que vínculos estamos colocando acima do chamado que Deus nos fez? Que depois nós estamos usando para justificar a falta de obediência de hoje? Mas há também encorajamento. O mesmo Jesus que exige tudo isso é o Jesus que deu o exemplo, caminhou na frente e fez primeiro. É o Senhor que doa tudo, doa a própria vida por amor. Ele não pede nada que ele mesmo não tenha feito, que não tenha vivido. Ele não chama para um caminho que ele não conhece. Aquele que não tinha onde reclinar a cabeça é o mesmo que garante graça suficiente para cada passo da nossa jornada. Seguir Jesus rumo a Jerusalém custa tudo, sim, mas é o único caminho que conduz à vida. No início desse ano, Lucas nos convida a algo maior do que recomeçar, a decidir caminhar sem adiantamentos, sem adiamentos, sem reservas, sem olhar para trás. Porque a decisão de uma jornada não é apenas sobre para onde Jesus vai, é sobre quem estamos dispostos a ser enquanto nós estamos caminhando com Ele. Então hoje, nós não encerraremos um sermão, nós vamos iniciar uma caminhada. A partir daqui, Lucas vai nos conduzir passo a passo nessa subida para Jerusalém. Uma jornada longa, cheia de confrontos, cheia de ensinos, de correções, mas cheia de graça, sempre com a cruz no horizonte. Ao longo desse caminho, nós vamos ser confrontados, não apenas com quem Jesus é, mas com quem nós somos, quando Ele decide seguir adiante. Então, irmãos, que esse novo ano seja marcado não apenas por planos bem intencionados, mas por uma decisão renovada de caminhar com Jesus no caminho que Ele escolheu e da maneira como Ele caminha. Porque a verdadeira firmeza espiritual não está em começar animado, mas em seguir com o rosto firme, coração rendido e os olhos fixos naquele que foi adiante de nós, obediente até a morte e a morte de cruz. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar, em seguida nós vamos cantar mais uma vez e o nosso culto estará encerrado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.